Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, comparativo Poco X4 Pro versus Poco X3 Pro. Quesito câmera dos aparelhos, o X4 Pro tem um sensor principal com 108 megapixels de resolução contra 48 megapixels do X3. Ultrawide de 8 megapixels em ambos aparelhos e a câmera frontal. O X3 Pro ele traz 20 megapixels contra 16 megapixels do X4 Pro. Quanto a resultados na prática, eu vou deixar passando algumas fotos na tela para vocês verem. Então, como vocês viram na prática, ambos aparelhos têm boas câmeras, porém alguns pontos de destaque aqui do X3 Pro, que na sua câmera frontal ele tem um HDR mais aprimorado, além de maior definição. E no sensor principal traseiro, o X4 Pro, ele até consegue um maior nível de detalhes, porém na maioria dos casos, vocês viram que o X3 Pro ele consegue resultados melhores, assim como o HDR superior também. E nas fotos em ultrawide eu percebi que o X4 Pro ele conseguiu um melhor nível de detalhes à noite. De dia até que são bem semelhantes. Quanto à filmagem dos aparelhos, aqui temos realmente uma boa diferença. O X4 Pro ele é limitado no sensor principal a 1080p 30 fps, enquanto o Poco X3 Pro ele suporta até mesmo a resolução 4K 30 fps ou 1080p 60 fps. E quanto à câmera frontal, ambos são limitados a 1080p 30 fps. Quanto a resultados na prática, é o que vamos conferir. Teste gravação de vídeo 1080p 30 quadros por segundo, que é o máximo que o aparelho suporta. Então vamos conferir questão de estabilização, captação de áudio, o equilíbrio de cores. Vamos conferir como o aparelho se comporta nesta situação. O foco no meu rosto, como o aparelho vai se comportar agora, no final da tarde. Teste gravação de vídeo com a câmera frontal dos aparelhos, gravando em 1080p 30 fps, que é o máximo que os aparelhos suportam. Então vamos conferir estabilização, equilíbrio de branco, como os aparelhos se comportam nesta situação. Olha só o ângulo de visão dos aparelhos, como eles se comportam. Aqui estamos numa situação somente com iluminação artificial, mais ou menos baixa luminosidade e melhorando gradativamente, como vocês podem conferir. Então vocês podem conferir de fato a qualidade real do aparelho agora com bastante iluminação artificial. Questão de nitidez, o foco no meu rosto, como o aparelho se saiu. Um teste com a câmera frontal numa situação com extrema falta de luz, a luz do poste clareando a nossa iluminação. Então aqui podemos conferir quesito granulação, a sua estabilidade. Ambos ficam limitados a 1080p 30 quadros por segundo.
Teste gravação de vídeo com a câmera traseira dos aparelhos X4 Pro gravando em 1080p 30 quadros por segundo e X3 Pro gravando com 1080p 60 quadros por segundo. Ele suporta até 4K 30 fps. Quesito gravação de vídeo, realmente o X3 Pro ele suporta bem mais resolução, né? Agora vamos conferir na prática qual é esse resultado gravando na mesma resolução. Quesito fluidez, estabilização, captação de áudio, o equilíbrio de branco, como os aparelhos se comportam nesta situação. Teste gravação de vídeo com a câmera principal dos aparelhos, ambos em 1080p 30 quadros por segundo, porém o X3 Pro ele também suporta 60 quadros por segundo, como vocês estão vendo agora. Porém, o vídeo ele já fica um pouco mais escuro, porém você já tem uma melhor fluidez de imagem. Então, cabe você a decidir em qual situação você vai utilizar. Aqui temos uma situação noturna, ambos em 1080p, porém o X3 Pro em 60 fps, já que ele suporta, por que não utilizar, né? Temos aquela fluidez a mais, coisa que 30 fps do X4 Pro não oferece, né? E como eu disse anteriormente, se você quiser realmente que o X3 Pro dê uma clareada na imagem, você ainda pode colocar em 30 fps para dar aquela clareada, por exemplo, né? Quanto à câmera ultra-wide, ambos aparelhos estão limitados a 1080p 30 quadros por segundo, ou 30 fps. Então vamos conferir como eles se comportam quesito estabilização, captação de áudio. Quanto à sua câmera ultra-wide, este é o resultado numa situação com iluminação artificial e melhorando gradativamente, como vocês podem conferir. Então, como vocês viram na prática, o X3 Pro ele é superior em todos os cenários, em todos os aspectos em gravação de vídeo. Até porque ele suporta resolução maior ou até mesmo gravar em 60 fps. Ele tem uma estabilização de vídeo superior, seja na câmera frontal, na câmera traseira, tem um equilíbrio de cores melhor também. Realmente é muito estranho um sucessor perder para o seu antecessor. E é isso que eu posso destacar entre os aparelhos as suas maiores diferenças. Neste vídeo eu apontei todos os pontos positivos e negativos de cada aparelho, então eu vou ficando por aqui. Este foi o meu comparativo do Poco X4 Pro versus o Poco X3 Pro. Quem curtiu o vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos. O link de compra deles estarão na descrição do vídeo e até o nosso próximo vídeo.